através do WhatsApp do conselho o link do painel de votação, tá? Então, vocês podem acessar ao painel de votação, fazer seu login e senha e já ficar logado para a gente fazer a utilização do sistema eletrônico de votação. A Cris também botou o link aqui no chat do Google Meet, tá? Quem porventura esqueceu, perdeu, etc., seu login e senha, faça a solicitação também ali para a Cris, através do WhatsApp ali do conselho, né? Que ela envia. Tá? É o seguinte, eu recebi um telefone 061, uma mensagem: prezado conselheiro, segue o login e senha. Login se desconto, senha, sei lá o quê. Eu deletei. Por quê? 061, não conheço ninguém do 061. Mas provavelmente é o nosso telefone. Mas solicita de novo, então, que a gente envia. Esse telefone 061. Sim, é da Secretaria do Conselho. Isso é preconceito, hein, conselheiro? Tá bom, eu deletei, não sabia o que era. Eu não recebi nenhum WhatsApp, nada a respeito. Obrigado. Tá, mas pessoal, então, quem não lembra, é o mesmo que vocês utilizaram durante o plano diretor. Se vocês ainda têm, né, vocês já podem fazer o login de vocês. Quem não tem mais, favor solicitar a Secretaria do Conselho. O link para entrar já está no chat e vocês, então, podem solicitar o novo login, senha e tal, para a Secretaria do Conselho, para fazer o login e conseguir fazer entrar no painel de votação, tá certo? Mas assim, eu deletei a mensagem, eu não sei nem para quem mandar a mensagem. Não, faz a solicitação para a Secretaria do Conselho, para a Cris, tá? Cris, manda para o Carlos o login. Tem a Secretaria do Conselho cadastrado. Rafael, boa tarde. Eu sou substituto, então eu não tenho senha. Tenho login, mas não tenho a senha, tá? Tu é o suplente, Guilherme? Oi? Tu é o suplente? Não, eu sou titular, mas eu não era o titular. Mas tu já foi nomeado como novo titular da... Já foi. Não, então, também faça a solicitação. Cris, por favor, envia para o Guilherme o login e senha dele, tá? Rafael, boa tarde, tudo bem? Juliano. Tá, obrigado. Fala, Ju. Eu estou tentando acessar o link, não sei se está acontecendo com outros conselheiros, mas ele está me dando acesso não permitido. Pessoal, para fazer o login, é importante vocês clicarem, além de botar o login e senha, tem que dizer se vocês são titular ou suplente. Se não tiver... Não, ele não está nem acessando a página, Rafa. Estranho, Juliano. Ele está me dando acesso negado à página, eu não estou nem conseguindo fazer login e senha. O meu, eu acho que ele entrou aqui. Será que não é a segurança do teu navegador que não permitiu, Juliano? Porque aqui, para mim, tá funcionando corretamente. Rafael, quando a gente Acabei de fazer um teste aqui. Quando a gente entra, só está escrito votação do conselho, é isso mesmo? É isso mesmo. Já estou dentro. Eu botei ali no chat o que está me aparecendo aqui. Você não tem permissão para acessar. Ali, dá um suporte ali para o Juliano. Exatamente. Pessoal, boa tarde a todas, todos. Vou tratar direto com o secretário Juliano, então, aqui, tá, Ju? Daí a gente fala contigo aqui, a nossa equipe também, Rafa. Tá na reunião de suporte, tá? O Luiz e o Gerson. Quem está desenvolvendo o sistema. Então, a gente vai monitorando aqui durante a reunião para ir corrigindo eventuais falhas. Beleza, tá? Pessoal, eu já tenho 12 entidades logadas aqui, tá? SPU, Gabinete Prefeito, CODEM, ABI, a SMHDU, OAB, a MOLA, Triunfo, SMPIO, a CIF, CREA e CDL. Já estão logados, tá? A gente vai adiantando, né, os avisos paroquiais, etc., enquanto o pessoal, então, vai providenciando de fazer seu login, tá? Pessoal, como que a gente recebeu muitas contribuições e eu agradeço
a todos os conselheiros que se debruçaram na proposta, né, estudaram, fizeram as suas ponderações, é que a gente deliberasse hoje, tá? Então, como que vai funcionar? A minuta, ela foi apresentada, né, para o conselho. Então, o conselho agora, ele vai se manifestar com relação a essa minuta. O conselho, ele pode, então, fazer um parecer deliberativo contra a minuta do projeto, né, a favor da minuta do projeto, e a terceira possibilidade é a favor da minuta com ressalvas. Com as ressalvas que forem aprovadas aqui. E quais ressalvas poderão ser aprovadas por esse conselho? Aquelas que foram enviadas para a Secretaria do Conselho até às 10 horas de hoje. Por que eu digo isso? Porque as que chegaram algumas depois, mas a gente não tinha mais condições técnicas de fazer avaliação e incorporação ao sistema de votação. Por isso que, na última reunião, eu disse, olha, até às 10 horas do dia 30, tá? Então, as entidades que encaminharam suas considerações, suas ponderações, depois do horário solicitado pela presidência, eu não vou botar em votação essas considerações, porque realmente depois das 10 a gente não tinha mais condições de colocar aqui no sistema de votação, tá? Mas a entidade pode, quando o projeto for encaminhado à Câmara, fazer essa mesma manifestação de maneira formal destinado à Câmara Municipal, tá? Então, ela, por conta própria, em nome dela, poderá, né, encaminhar à Câmara a sua manifestação com as suas considerações. Até porque esse parecer que será votado aqui, ele é um parecer consultivo, né, pro projeto de lei. Ele será encaminhado, né, a gente vai deliberar, caso seja aprovado com ressalvas, essas ressalvas serão compiladas num parecer do Conselho da Cidade, com suas considerações, e será encaminhado ao prefeito, tá? O prefeito, ele poderá, ou não, incorporar de ofício essas considerações do Conselho à minuta, antes de enviar para a Câmara, ou não. Ele pode enviar a minuta do jeito que está e as considerações do Conselho irão juntos para a Câmara, tá? Se esse for o caso, se o prefeito não incorporar as ressalvas do Conselho da Cidade e for encaminhado para a Câmara o projeto original, a minuta original, com as ressalvas do Conselho, os vereadores poderão apresentar emendas. Essas emendas, se forem fundamentadas nas ressalvas que o Conselho apresentou, estarão dispensadas de virem para o Conselho novamente para pedir anuência, né? Porque o Conselho já se manifestou com relação a isso. No entanto, qualquer emenda apresentada por um vereador que não estiver respaldado nas deliberações do Conselho, deverá previamente, antes de ir para plenário, ter um parecer do Conselho da Cidade. Então, por isso, essas emendas retornarão ao Conselho para que o Conselho se manifeste, tá? Então, é assim que funcionará a dinâmica, né? Se nós aprovarmos sem ressalvas, a minuta, vou encaminhar, né, uma manifestação como presidente do Conselho ao prefeito de Florianópolis, dizendo que o prefeito aprovou sem ressalvas. Se o prefeito se a gente aprovar aqui com ressalvas, eu vou dizer que nós aprovamos com as seguintes ressalvas. E ali, então, o prefeito poderá incorporar ou não a sua minuta, mas obrigatoriamente essas ressalvas deverão ser enviadas à Câmara de Vereadores. E caso o Conselho da Cidade desaprove a minuta do projeto de lei, então a gente vai recomendar o não envio fundamentado no plano diretor, que
pede a prévia anuência do conselho. No que tange a outorga onerosa, isso quer dizer que o prefeito mesmo assim poderá regulamentar os incentivos urbanísticos que não tem essa previsão legal no plano diretor. Ok? Então, com essa explicação inicial, eu digo como nós procederemos, tá? A gente recebeu muitas... Rafael, desculpa, eu quero fazer uma intervenção, porque eu acho que não tem o menor cabimento, tá, a forma que está sendo colocada de se liquidar o que não foi entregue até às 10 horas da manhã. Infelizmente, não foi possível. Eu não falo pelos outros, vou falar por mim. Eu sou profissional, tenho uma série de atividades, né? Eu fiz todo o trabalho de levantamento anterior, fizemos uma série de colocações que podem ser pertinentes ou não, isso vai depender dos colegas. O que eu não acho cabível é que elas não sejam apreciadas por questão de 1h40 Isso, para mim, é o fim da picada. Isso, eu acho, particularmente, um desrespeito ao trabalho de um conselheiro que está aqui voluntariamente se aplicando a trabalhar pela cidade. Então, eu me protesto sobre o processo que você está colocando de, infelizmente, ser em decorrência de uma pressa da própria prefeitura, que, aliás, não cabe quando nós temos um documento tão importante para ser analisado. Isso já foi, inclusive, colocado no meu e-mail. Perfeito, Guilherme. Eu entendo suas colocações, até de antemão, não é algo pessoal, tá? Não, eu não estou dizendo que é pessoal. De maneira Que o nenhuma. procedimento não é cabível, só isso. Não, foi um procedimento estabelecido por essa presidência na última reunião, né? Acho que eu deixei claro a todos que nós tínhamos alguns horários e prazos limites, tanto para fazer questionamento, quanto para apresentar as ressalvas, né? Até porque essas ressalvas serão incorporadas ou não pelos senhores conselheiros, né? E o acatamento a elas é uma prerrogativa daí do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Por isso que eu digo, Guilherme, não é algo que, apesar de essa manifestação da entidade que você representa, em virtude das nossas dificuldades técnicas, em virtude do horário, não serão colocadas em deliberação, a entidade pode sim se manifestar, né? A gente acolheu, eu vou incorporar a manifestação de todos como anexo do parecer do Conselho da Cidade, mesmo não sendo aprovados. Então, isso quer dizer, manifestação oficial do Conselho da Cidade é essa, baseado nas considerações do conselheiro X, do conselheiro Y, Então, assim, vai ser incorporada como anexo, mas nós não deliberaremos. E a entidade pode se manifestar depois diretamente aos vereadores, mas nesse momento eu não tenho condições de colocar em deliberação, tá? Não é só o teu caso, tiveram outras entidades que também acabaram enviando depois do horário estipulado e, infelizmente, eu não tenho condições de acolher para deliberar essas considerações que foram enviadas depois das 10. Bom, está aqui registrado meu protesto. Perfeito, sobre essa questão, para mim, continua não cabível, por uma pressa exclusivamente da prefeitura, não é nossa. Amém. Pessoal, então, eu vou abrir de forma rápida a palavra aos conselheiros, por 1 minuto, tá? Para fazer questões de ordem com relação ao processo de votação que nós daremos início, né? Mas peço que não cabe, nesse momento, nessa abertura de palavra, considerações qualitativas sobre o projeto. Essa deliberação foi feita lá na segunda-feira, tá? Aqui, então, a reunião de hoje
ela tem por objetivo fazer as deliberações com relação às ressalvas apresentadas e com relação à minuta, tá certo? Então, vou iniciar, então, rapidamente. Esther, pode fazer o seu questionamento. Boa tarde, a minha é uma questão de ordem. Nós tivemos uma reuniãozinha aqui de lideranças aqui do distrito, então, para me posicionar. Encaminhei ontem por escrito as nossas propostas, embora só para a FORME, porque embora a gente espera, né, como em outras ocasiões, que a prefeitura nem vá ler o que a gente discutiu, né, e está propondo já. Entendemos que, mais uma vez, o regimento está sendo rasgado, né? Agora pode-se encaminhar um parecer anexo, agora cada um que se vire falar com o vereador. Se um vereador apresentar uma proposta diferente, volta para o conselho da cidade. Parece que a prefeitura, em nome do conselho da cidade, está determinando... está dando ordens ao legislativo. Então, assim, nada tem pé nem cabeça. Nós chegamos à conclusão, né, que esse PL, isso, inclusive, né, não se sabe nem se foi feito dentro da prefeitura, por esses técnicos, dessa comissão, até pelos erros de português crassos, né? Erro de português crasso já denota a origem do documento. Então, nós não temos, assim, a menor expectativa de ver alguma proposta nossa admitida. Só deixamos claro aqui, registrado em ata, porque o ano que vem tem eleição, vamos mostrar que nós tentamos, que a prefeitura desprezou os pedidos da comunidade, os dois vereadorzinhos também, que se dizem representantes dos nossos bairros, também desprezaram, porque vão votar a favor lá na Câmara. Então, gostaria de deixar isso registrado e faço as palavras do Guilherme também as minhas, né? Não faz sentido, né, nenhum admitir uma proposta ou não por causa do horário, né? Parece assim que a prefeitura quer tirar o pai da forca, né? Se não for encaminhar hoje a Câmara, alguma coisa vai acontecer. Esther, a secretaria está me informando que não recebeu nenhuma consideração sua. Mas eu mandei por e-mail. Você enviou? Pode mandei ontem. Eu mandei ontem ainda. Tirar um print e mandar para a gente, porque não chegou nada aqui na secretaria, tá? Mas eu mandei ontem de manhã por e-mail. Com cópia, inclusive, para todos. Te peço a gentileza de confirmar. Tá. Envio, tirar um print para a gente verificar aqui, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Carlos? Boa tarde. Não, eu endosso aí as colocações do Guilherme, né? Nós encaminhamos hoje, às 10h30, o documento, tudo bem, entendo que a prefeitura tem os prazos, entendo que tem uma ordem a ser seguida, né? Mas quero deixar registrado aqui, da parte do Siduscom, um ponto, né? Porque quando a prefeitura tem pressa, ela consegue regular o seu tempo, ou quando ela não tem pressa. Nós, pobres munícipes aqui, né, ficamos, né, dependendo, né, da boa vontade ou da possibilidade técnica do administrador, né? Então, acho que nós estamos num jogo aí de um pouco de desvantagem em relação a esse jogo, né, que está sendo jogado aqui. Ou seja, eu nem barba fiz hoje. Primeira reunião do Conselho em anos que eu participo, sem ter feito barba no dia, porque passamos ontem o dia, ontem à noite, hoje de manhã, desde cedo, né, tentando fechar uma proposição coerente, sem criar nenhum tipo de confronto com o município, né, mas para apresentar algumas questões que, no nosso entendimento, são absolutamente pertinentes quando se procura enxergar o desenvolvimento da cidade. Então, é para deixar aqui o registro do... Entendo, e da mesma forma, Carlos, fica à vontade para... vai ser incorporado ali como anexo, né, a manifestação de vocês, mas, como eu já expliquei, eu não colocarei em deliberação. Tá? Eugênio? Então, da mesma forma como todos já me antecederam,
faço as palavras do Guilherme, da Heloísa, do Carlos. Eu acho que é uma situação, se foi dado essa importância ao Conselho de dar anuência a um projeto de lei, eu acho que nós temos que ter tempo para discutir adequadamente com todos os membros. Não vai ser, a gente não teve condições de discutir adequadamente a legislação. Vai ser colocado agora às 10 horas, foi colocado para todos. Eu não tive acesso às emendas que foram encaminhadas, às contribuições que foram encaminhadas. Vou ter acesso agora, e é muito complicado, porque o tema é complexo, não é para qualquer um, e a gente precisa estudar com uma maior clareza e aí se posicionar de uma forma adequada. Eu, no meu ponto de vista, primeiro, no meu caso aqui, eu não tenho condições de me posicionar em relação à lei da forma que foi encaminhada, porque não tive acesso às outras sugestões, às outras contribuições. Eu tive acesso às discussões da última reunião, onde todos aqui se posicionaram de forma também dizendo que ela não está adequada, que tem diversas correções a serem feitas. E eu não entendo por que a gente não encaminha esse processo para um comitê, para um processo mais adequado de discussão em comissões, como determina o regimento, né? Eu poderia, inclusive, pedir vistas, acho que eu tenho essa consideração para pedir vistas desse processo, o regimento me dá essa possibilidade. Eu acho que nós, enquanto conselheiros, posso até pedir aqui que a gente possa pedir vistas em conjunto e que a gente peça um prazo adequado para discutir essa lei. É isso. Obrigado, Eugênio. Vinícius? Boa tarde a todos. Ô, Rafael, eu só quero pontuar, faço o coro aí a todas as falas que me antecederam, né, foi uma correria mesmo. Ontem eu mandei o voto das entidades aí, que nós passamos o dia ontem conversando, né, o que foi consenso das entidades, eu mandei às 10 horas da noite, e o da OAB eu mandei 10h30, mais ou menos, porque eu fiquei o dia inteiro ontem esperando, Rafael, que fossem respondidas as 15 questões que eu mandei ontem de manhã, às 6h30 da manhã, e que tu disseste que os servidores aí da prefeitura fariam um mutirão para responder todos os questionamentos que nós tivéssemos. E eu não recebi resposta, e não recebi nem até agora. Então, assim, eu estou fazendo no escuro as propostas que eu fiz, né, em nome da OAB. O pessoal da OAB está indignado comigo, porque eles não tiveram tempo de participar do projeto. E eu acho que esse pedido de vistas aí que o Eugênio mencionou é bastante coerente, e o regimento nos protege nesse sentido, né? E aí nós marcamos uma nova reunião, que era o que a gente queria desde o início, para ter mais tempo para debater esse tema que é crucial para a cidade. Certo. Hélio? Bom, boa tarde a todos. Minha fala vai no sentido de todos os demais aí, presidente Rafael. Assim, eu, embora tenha protocolado as sugestões da CDL às 7h56 da manhã de hoje, portanto, dentro do horário regimental, do horário que vocês estabeleceram na última reunião, mas eu me solidarizo a todos aí, porque é importante a gente ter as contribuições de todos, os conselheiros, é uma questão de respeito. Eu também confesso que estou muito desconfortável com essa falta de prazo, né? Essa falta até de consideração para conosco aqui, de um prazo maior para poder a gente fazer uma avaliação mais segura, mais precisa, mais consciente. É um tema extremamente complexo, né? E nós temos aí 2 temas, agradecemos, eu acho que é importante frisar a passagem dos incentivos aqui no Conselho da Cidade. Eu também entendo que a Prefeitura não teria obrigação, desde que quisesse passar isso pelo Conselho da Cidade, mas, assim, nós precisamos, a auto-organosa parte legal desse ritual, desse rito, e a gente realmente não está tendo esse tempo hábil. Eu também vou ao encontro dos demais conselheiros que comentaram num prazo aí para um voto de vistas coletivo, para a gente poder ter um pouco mais de prazo a fim de
se debruçar um pouco mais no conteúdo e conseguir entregar, todos entreguem as suas contribuições de uma forma mais segura e consciente. Obrigado. Gostaria que ficasse registrado isso em ata, por favor. Ok. Agradeço, Hélio. Sérgio? Boa tarde a todos. Estão todos me escutando? Sim. Tudo bem, então. Rafael, eu acho que fica muito claro, né, nos diversos níveis que são representados dentro desse conselho, a unanimidade da necessidade de uma maior discussão em cima de um tema tão polêmico e complexo que é a ortogonerose. Faço coro aqui junto a todos os meus colegas e eu estou solicitando de forma regimental vistas em cima tanto da lei, que precisa sim ser melhor estudada, e não só por mim, porque eu não sou técnico nessa área, minha área é outra totalmente diferente, precisa sim possa trazer subsídios técnicos, tanto das sugestões dos nobres conselheiros. Então, faço aqui também coro e quero que conste em ata que o Itacorubi quer um estudo mais profundo em cima dessa lei. Ok, te agradeço. Rodrigo? Rafa, minha fala vai no mesmo sentido aqui, da pressa, da agilidade que a gente teve que ter para se mexer aí, conseguir ainda esboçar alguma coisa. E principalmente, foi solicitado na última reunião, acho que bastante gente aqui falou, e eu esperava que isso tivesse chegado, que seria a planta genérica de valores. Tinha algumas coisas formuladas aqui, a ponto de esperar realmente a planta para simular algumas situações em bairro, cara, e eu não tive acesso, não consegui fazer nenhum tipo de simulação dessa. Então, queria deixar registrado aqui que a planta não chegou, pelo menos eu não acessei, não sei se algum outro conselheiro, algum outro colega teve, mas eu não consegui ver, e realmente tem coisa que a gente vai no escuro aí. Tá? Então, só registrar isso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Rodi? Boa tarde. Então, eu tinha lembrado de que era até meio-dia de hoje, então esse já é um problema, esse horário, que é o que eu tinha marcado. Então, isso significa que o nosso colega do IAB tem razão quando diz que merecia ter a questão dele incluída. A segunda questão, quando a gente fala de tudo que causa impacto econômico, a legislação federal hoje determina que a gente tenha que ter um estudo do impacto econômico. É lei federal. Então, auto-onerosa, os incentivos, tudo isso envolve impacto econômico. A gente não tem. Ontem eu perguntei, e foi dito só, nós vamos arrecadar em torno de 4 vezes mais. Mas não é isso impacto econômico, saber quanto de dinheiro vai dar para a prefeitura. Até porque a auto-onerosa não tem finalidade de fazer caixa. A auto-onerosa é para fazer uma compensação pelos impactos da verticalização da cidade. Então, a gente tem uma lei que diz que precisa de impacto econômico, a gente não tem a planta genérica de valores, a gente não cumpre um dos elementos essenciais da lei federal. Segunda coisa, a gente vai precisar de tempo, porque por mais que a prefeitura tenha se debruçado, se esforçado, não consegue ver tudo. Todos nós temos o ponto cego. E no Afogavilho a gente não consegue. Então, a gente precisa pensar, porque não é uma lei ordinária, é uma lei que vai dar trabalho depois para corrigir. A prefeitura tem muitos temas para resolver. Não vai dar para ficar ajustando essa legislação, errando e ajustando, né? Ela vai ter um tempo. Então, eu acho que a gente tem que fugir do rapidinho, mal feitinho, né? Eu acho que a gente já fez muita coisa assim, e a gente vai controlada. Eu acho que a gente tem que ter, pelo menos, um pedido de vistas coletivo concedido, nos termos que o Eugênio já colocou, para que a gente possa contribuir com a cidade. A nossa função é contribuir, não é prejudicar nenhuma autoridade, nada. A gente tem que contribuir adequadamente, senão a gente tem que conviver com esse erro, que pode trazer um impacto muito grande, que a gente não conseguiu avaliar. Se a prefeitura avaliou, não nos disse como avaliou, porque a planta genérica não foi disponibilizada, por exemplo, né? Então, assim, eu queria endossar esse pedido de vistas e considerar que era até às 12 horas. É isso que eu me lembro, o conselheiro lembra isso.
Os senhores conselheiros que pediram visto, estou com o regimento aberto aqui, eu não estou achando o artigo regimental que possibilita isso. Tá? Então, alguém Eu pode... já vou trazer a informação para ti, Rafael. O Rafael, enquanto isso, eu não vou procurar, porque tem, mas enquanto isso, eu gostaria de saber da Cristiane e da secretária se ela recebeu o meu print e se ela pode colocar no grupo lá o meu e-mail, que são propostas diferentes das que apareceram lá no e-mail do grupo. É o artigo 19. Isso. É o artigo 19. E realmente e o parágrafo primeiro. De e-mail eu não encontro o seu e-mail. Tem que saber se ele não voltou, se alguma letrinha do endereço não estava errada. Não, porque Cristiane, eu só respondo, né? Você mandou aquela convocação de assembleia, eu respondi aquele próprio e-mail, então não tinha nem como. Mas eu vou reenviar agora, tá? Tudo bem. Rafael, eu gostaria de destacar uma questão, assim, a exemplo do que falou a Rode. Nas minhas questões apontadas, há várias solicitações de esclarecimento e determinação de como os procedimentos vão acontecer, uma vez que uma porção deles estão em aberto. Uma delas é essa questão da otorgonerosa, que a gente está pedindo ensaios e comparação entre as plantas genéricas atuais e as possíveis reformulações da prefeitura. Então, há uma série de questões que a gente não vai saber opinar, ou não vai opinar com certeza, porque ficaram em aberto. E para um posicionamento discricionário no futuro é bem complicado deixar isso em aberto. Obrigado, e acho que deu para mim hoje. Ok, senhores. Diante da previsão regimental do pedido de vista, eu concedo vistas coletivas, convocando em 72 horas a próxima reunião para nós deliberarmos, tá? Nesse caso, sem adiamentos, às 13h30 de segunda-feira. Todos os senhores e senhoras, eu estou ampliando o prazo até às 18 horas de hoje, para os senhores enviarem suas considerações para o e-mail da Secretaria-Geral, tá? Estou acatando os pedidos enviados depois das 10 horas, mas deixando claro que hoje, dia 30/8, até às 18 horas, vocês ainda poderão enviar considerações, tá? A Secretaria-Geral já recebeu todas as respostas dos questionamentos que foram feitos e, se caso não tenha enviado ainda para os conselheiros que fizeram questionamento, eu vou solicitar que imediatamente assim o faça. Ok? Rafael, pergunta para a Cristiane, acabei de reenviar o e-mail novamente. Não, tá bem, Esther. Como Não, é porque se está com problema, Sim. precisa resolver, porque não vai adiantar eu ficar mandando proposta se Sim, eu não está a Cris já te responde para ver se ela recebeu. Peço, inclusive, que todos, né, já salvem o WhatsApp da Secretaria-Geral. Hélio, queres fazer alguma colocação? Sim. Obrigado aí por atender aí os conselheiros que se manifestaram. E, assim, Rafael, eu só vou fazer um pedido para você, porque esse tempo que a gente precisa é para estudar e poder melhorar a proposta. E se você der o prazo até as 18 horas de hoje, nós vamos continuar com a mesma situação, entende? Então, assim, se você pudesse, por exemplo, deixar até 10 horas de sexta-feira, já nos ajudaria, porque nós temos que trabalhar... O regimento não prevê isso. Para apresentar as propostas. O regimento prevê que os conselheiros têm possibilidade de vista justamente para estudar o que eles vão votar. Então, é o que foi apresentado até hoje, tá?
Eu não vou abrir mais prazo até segunda-feira para apresentação de novas colocações. Isso foi, isso já foi encerrado, tá? Vinícius? Não, eu tinha me inscrito, Rafael, inscrito desculpa, antes Rafael. aqui um pouco, eu tinha inscrito aqui antes, eu acho, não sei se percebeu. Ô, Eugênio, a tua mão Logo em seguida, não estava levantada? está levantada. Para mim estava. Bom, espera então. Então, Ok. Vinícius? Ô, Rafael, desculpa, Rafael, mas assim, cara, a gente está pedindo mais prazo para a gente poder fazer uma proposta melhor, cara. Tu tá dando até as 18 horas de hoje, mais 3. A gente ainda está em reunião aqui. A gente precisa se articular, a gente precisa se reunir. Mas, Vinícius, o objetivo de dar esse prazo é apenas para aqueles que enviaram depois do prazo de 10 horas poderem ter acolhido essas recomendações. Rafael, eu não recebi objetivo a apresentação de novas... Vocês não cumpriram o prazo de vocês. Eu não recebi as respostas ainda. Assim, eu tenho 15 perguntas sem resposta. A secretaria já recebeu as respostas, não me enviaram. Então, assim, desculpa, eu não tenho tempo hábil. E eu quero, com base nas minhas respostas, eu quero melhorar a minha proposta, porque eu tenho mais fundamento. Então, assim, desculpa, Rafael, eu recomendo fortemente que você alongue-se para a gente nem tá pedindo nada absurdo, a gente não está pedindo para segunda-feira às 10 horas da manhã, como foi hoje. E a gente já sabe que a prefeitura consegue receber os dados às 10 horas da manhã e entregar 1h30 da tarde. Então, a gente está pedindo na sexta-feira. Mas aí o questionamento dos conselheiros. Olha só, o meu deferimento... Mas com base... O meu deferimento ao parágrafo 1º do artigo 19 foi no sentido de possibilitar aos conselheiros o prazo para analisar as propostas que os conselheiros apresentaram. Agora, se eu estender o prazo mais, eu vou ter que dar mais prazo para os conselheiros conseguirem analisar. Então, não é o caso que está amparado no regimento. Não é esse caso. Então, tu está criando uma regra, você que está criando uma regra que não existe no regimento, Rafael, desculpa. Não, assim, vocês invocaram questão de ordem, Rafael. Vista, nós estamos pedindo voto vista. É para a gente se manifestar integralmente, inclusive para fazer no projeto. E aí a gente pode falar, é aquilo que a gente está discutindo aqui. O conselho, neste caso específico, tem o poder de interferir na minuta do projeto de lei. Então, o nosso voto vista tem que ter tudo isso englobado. E, cara, tu tá cerceando o nosso direito, dizendo que a gente tem que entregar até às 6 horas da tarde de hoje. Vocês fizeram um pedido, eu estou deferindo o pedido. Alguns Rafael, conselheiros, como o Guilherme e o Hélio, fizeram um pedido com relação ao que eles enviaram após as 10 horas, eu estou deferindo o acolhimento. Agora vocês estão com um novo pedido, vocês querem fazer novas considerações. Não é o caso. Não é o caso. Tá? Então, eu estou garantindo que tudo que foi enviado vai ser acolhido e deliberado. Estou deferindo o pedido de vista. Agora, o que tu estás me pedindo é mais prazo para apresentar Rafael, tu não mais me respondeu considerações. Perguntas, cara. Não. Vocês descumpriram o acordo. Não. Assim, vocês não mandaram a planta genérica, vocês não mandaram a planta genérica, vocês não responderam as perguntas, e agora tu tá tendo voto de vista parcelado, cara. Que brincadeira é essa, cara? Não tem brincadeira, não tem brincadeira. Isso é uma brincadeira, Rafael. Estou sendo coerente. Isso é uma brincadeira? Também. Pelo amor de Deus, cara. Assim, aumenta, me responde o que eu perguntei e aumenta o nosso prazo. Rodrigo. É básico isso. Te agradeço, Vinícius. Rodrigo? O meu pedido aí, unicamente, na mesma fala que eu falei inicial, é solicitar essa planta de valores, nem que seja para agora, até às 6 horas, se for o caso ficar definido. Entendo que deva se estender o prazo, com base nisso, mas queria aqui reforçar novamente o envio da planta de valores para a gente poder jogar e simular esses modelos, só isso. Ok. Sérgio? Rafael, a minha questão de ordem é bastante simples, tá? Nós não estamos tendo tempo hábil para fazer o trabalho que nós somos voluntários para fazer, tá? Eu não vou entrar numa discussão acelerada como o Vinícius fez, mas fica óbvio a necessidade de prazo para a gente, tanto da apresentação quanto da análise. Eu estou em pleno trabalho
certo? Eu estou saindo do meu trabalho para fazer esse trabalho voluntário neste momento aqui. Eu acho que essa presidência, ela precisa ter uma noção que nós não somos funcionários públicos que somos dispensados para fazer isso. Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto é, nós, até as 6 horas da noite de hoje, é impossível que eu possa fazer algum tipo de revisão, sendo que eu sou uma representação de um distrito. Tá? Então, quer dizer, eu preciso levar isso de volta para as lideranças do distrito, para que eles possam fazer uma outra avaliação e, de repente, conseguir fazer novas interações. Então, eu estou sugerindo e gostaria que isso fosse acatado pelo Conselho, porque o que eu estou vendo aqui é a presidência discutindo com o Conselho. Isso é uma coisa que não me chama, não me agrada, porque aqui nós somos em maioria, certo? A prefeitura é um dos conselheiros e está com o presidente. Ela não pode nos forçar como conselho a fazer o que ela quer. Então, se nós estamos em maioria e estamos solicitando maior prazo, eu, como conselheiro, e trago os conselheiros junto comigo, estou solicitando que até sexta-feira, vejam se os conselheiros concordam comigo, que até sexta-feira, ou no máximo até quinta-feira, às 6 horas da noite, nós possamos fazer essa intervenção, essas propostas, e marcar a próxima reunião para segunda-feira que vem. Aí, sem mais prazo, sem mais nada, nós fazemos a votação. Essa é a minha deliberação, estou colocando isso para o Conselho e gostaria que isso fosse colocado em ata e que fosse discutido pelo Conselho para esse prazo, certo? Eu não gosto e não quero, sinceramente, entrar numa discussão com um conselheiro que representa a instância da presidência, uma instância apenas, sendo que o Conselho, em sua maioria, está solicitando, na verdade, não deveria nem solicitar, ele deveria simplesmente deliberar, certo? Nós não estamos pedindo, Rafael, desculpa, eu gosto muito do trabalho de vocês, acho que você está fazendo um ótimo trabalho representando a prefeitura, mas é uma coisa que precisa ser entendido, tá? Nós não estamos pedindo, se for colocado em deliberação e votação, vai ser o que o Conselho, em sua maioria, acatar, certo? E não que a prefeitura enfiar para nós. Quero colocar isso de forma regimental e que fosse, se for o caso, votado. Rode. Eu gostaria que a presidência colocasse, então, em votação a questão do prazo, né? E também a questão do envio da planta genérica de valores, para permitir que a gente faça exercícios, minimamente, para a gente ter condições, de segunda-feira, ter um pouco mais dessa atividade na votação. Rafael, agora chegou o meu e-mail, né? Porque a Cristiane já me confirmou. Só Ok. para não... só para confirmar que eu não estava mentindo, a data está lá, viu? Eu envio ontem ainda, tá? À tarde. Obrigada. Obrigado, Esther. Carlos? Não, só para dizer que eu endosso aí a proposição do Vinícius, né? Juntando com a do Sérgio, né? O Vinícius fala no prazo de segunda-feira, 10 horas, tá bem, vamos fazer o seguinte, então, sexta-feira, no entardecer desse prazo, né? Aí se tem tempo, né? Se for necessário, tem sábado e domingo para que a prefeitura trabalhe da mesma maneira que nós trabalhamos nesse último fim de semana, né? E na segunda-feira fazemos a votação. É um ponto muito importante, né, de discussão na cidade, né? E daqui a alguns anos pode ser que nós venhamos a ser responsabilizados por problemas que possam não, com certeza advirão, né, de um encaminhamento torto dessa questão. Obrigado. Ok, obrigado, senhores e senhoras. Estou olhando aqui o regimento. Então, a gente está passando a reunião para segunda-feira, às 13h30. Reunião para nós deliberarmos. Conforme o regimento, a antecedência para as deliberações, o material tem que ser enviado com 72 horas de antecedência. Então, eu estou estabelecendo o prazo para considerações dos conselheiros, 72 horas de antecedência de segunda-feira às 13h30, que é sexta-feira, 13h30. Pode ser assim? Então, o prazo fica na sexta-feira, às 13h30, 72 horas de antecedência da reunião, conforme prevê o nosso regimento. Ok?
Perfeito. Parabéns, presidente. Parabéns. Boa, Rafael. Eugênio? Eu queria lembrar que nós ainda temos pendente a questão da planta genérica de valores, uma vez que eu entendo que esses ensaios que nós estamos propondo fazer nos nossos ambientes de trabalho, eu faço com outros colegas, e a gente vem fazendo isso ao longo de toda a elaboração do plano diretor, toda a proposta, deveria ser feito pela prefeitura. Esses ensaios deveriam ter sido feitos pela prefeitura, esses e outros, e apresentados aos conselheiros para uma análise do conselho, e não o conselho sair fazendo o serviço que, do ponto de vista da prefeitura, que tem as ferramentas, os técnicos e o conhecimento para fazer isso. Era isso. Ok, Eugênio? Me chamou muita atenção a manifestação da Rode, acho que foi muito feliz, em relação à questão dos impactos econômicos que vai ter essa proposta. E a gente não teve acesso a esses impactos econômicos da proposta. A prefeitura vai nos encaminhar esses impactos? Quando que vai ser encaminhado? E poderia se estender até 18 horas de sexta-feira, para a gente ter mais tempo? Porque é uma proposta complexa, acho que não vejo problema algum em relação a estender até 18 horas, mesmo com 72, uma reunião segunda-feira, eu acho que nós vamos perder grandes oportunidades de ter grandes melhorias, porque está num afogadilho esse processo, e é uma questão muito complexa, e não é qualquer um, a gente não, como foi dito em diversas vezes no Conselho da Cidade, quando foi decidido a questão do plano diretor, que nós não representamos somente a gente, representamos uma série de outras organizações que estão por trás da gente. Então, é evidente que a gente, ao se manifestar, tem que se manifestar não em seu nome, mas em nome de todas as outras entidades também. Né? E é nesse sentido que a gente está querendo ponderar, que tenha mais tempo para que se possa se posicionar. É isso. Então, eu gostaria de ter acesso aos impactos econômicos dessa proposta, como foi levantado pela Rode. Obrigado. Esther? Não, é que eu não tinha caído minha proposta ali, mas assim, quem já trabalha há muito tempo com isso sabe, eu acho que a gente tem que ir atrás dos exemplos que funcionam bem. Já há mais de 10 anos isso funciona muito bem na Prefeitura de Blumenau. Eu até juntei lá na minha proposta o decreto de Blumenau, porque essa questão aí da planilha de valores, ela fica resolvida, no nosso entendimento, se houvesse uma divisão de instrução normativa. Eu não vejo como esse PL aqui, eu acho que ficou muito errado isso. Outorga onerosa junto com incentivo, para mim isso tem que ser totalmente separado. Tanto é que Blumenau tem separado. Blumenau tem um decreto só para outorga onerosa e a transferência do direito de construir, e eu acho que os incentivos deles lá, que são uma questão mais política, né, e que tem que ser discutida muito mais ampla, tem que haver uma discussão muito mais ampla com a sociedade, com a Câmara de Vereadores. Eu não sei como é que eles fazem lá, porque eu estou meio afastada há um tempo, mas, assim, por isso que a nossa proposta é ou decretos ou instruções normativas. Eu não vejo como e nem por que a gente tem que ter uma lei complementar agora, regulamentando outra lei complementar, e uma lei complementar regulamentando outra, que trata de duas coisas diferentes. Para mim, é totalmente diferente o tratamento. Uma coisa é a outorga onerosa, outra coisa são incentivos. Então, por isso que isso só vai dar problema daqui para frente. É a nossa opinião. Né? E eu acho que essa questão da planta genérica de valores ficaria resolvida se separasse essa questão dos incentivos e numa instrução ou num decreto, numa portaria, qualquer outra norma diferente. Obrigada. Obrigado, Esther. Para finalizar, Hélio. Teu áudio está abafado, Hélio. Não era o meu áudio, não. Eu abri agora. Não, Rafael, eu gostaria de perguntar, o questionamento já foi feito por vários. Vocês têm condição de mandar a planta genérica urbanística para a gente? E quando é que vocês pretendem mandar isso? Só para a gente ter uma previsão de recebimento disso. Tá bom.
Então tá, vamos para os encaminhamentos finais então. Pessoal, foi deferido o pedido de vistas coletivas e convocado uma reunião para, segundo o regimento, tem que ser 72, daqui a 72 horas. 72 horas daria no fim de semana, então, próximo dia útil, segunda-feira, tá? Então, ok, um deferimento. Vocês pediram mais prazo para o envio de considerações, estamos usando também o prazo regimental, 72 horas antes da reunião de segunda-feira, então, sexta-feira, às 13h30, ok? Com relação à planta, a planta não está sendo deliberada, porque a lei estabelece a metodologia para a construção da planta e diz que ela será estabelecida em decreto. Por isso que nós trouxemos, sim, simulações e alguns exemplos, mas ela não foi trazida. Mas, ok, tá? Eu não tenho o decreto finalizado, mas a gente tem alguns distritos já totalmente finalizados e compilados. Então, o que eu posso me comprometer de compartilhar com os senhores até sexta-feira de manhã é compartilhar pelo menos 3 distritos, a planta de 3 distritos, para que vocês possam ver a metodologia já aplicada e os valores e assim poder fazer suas simulações, etc. Tá? Mas, como não está em deliberação o decreto, está em deliberação a lei que estabelece a metodologia de como construí-la. Entendeu? Então, não tenho essa obrigatoriedade, mas, a pedido dos conselheiros, me comprometo em compartilhar pelo menos 3 distritos com os senhores, até a sexta-feira de manhã. Tá certo? Então, dando encaminhamento para a reunião... Rafael, quais são os 3 distritos que já tem... Provavelmente será Campeche, Distrito Sede e Continente. Tá? Se eu tiver mais, não tem problema, eu envio mais, mas pelo menos 3 eu envio, tá? Então, senhores, esses são os encaminhamentos. Reunião convocada para segunda-feira, dia 4 de setembro, para deliberação, já com prazo de vista encerrado, e o nosso prazo fatal para envio ao e-mail da Secretaria Executiva do Conselho, sexta-feira, dia 25... Minto, dia 4 não. Não, a reunião é dia 4, Rafael. É dia 4. A reunião entrega é dia 1º. Prazo para envio é dia 1º. Prazo é 13 horas e 30 minutos do dia 1º de setembro. O envio de considerações. E a reunião final para a deliberação, então, ficou dia 4, às 13h30. Ok? Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma ótima tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, igualmente, boa tarde. Um abraço, boa tarde.